nós estamos em um banquete espiritual aqui, aleluia, em um banquete espiritual, aonde Deus ele prepara a sua mesa para nós aqui nessa reunião e nós nos alimentamos. Quantos creem assim, né? Nos alimentamos da sua presença, da palavra que Ele libera. Os louvores liberam mensagens ao nosso coração, ao mesmo tempo que através dos louvores nós liberamos mensagens de louvor ao coração do nosso Deus, através dessas lindas canções. Então é um banquete preparado aqui, e diante desse banquete, nós temos a oportunidade, né, de interagirmos com o banquete. E o tipo de interação com o banquete está de acordo com a nossa fome. A nossa fome para nos alimentarmos desse banquete. Fome pelas coisas de Deus. E ao chegarmos em um banquete, podemos perceber nesse banquete quem está muito faminto e quem está pouco faminto, ou com nenhuma fome. Podemos perceber. Você percebe claramente alguém faminto ao se alimentar aquela coisa ali voraz, comendo rápido e mal mastigando, e se deliciando com aqueles pratos deliciosos. O Senhor preparou um banquete com o pão da presença para nós, aleluia. É o pão da sua presença que nos alimenta, que nos fortalece, nos dá vigor. É o leite genuíno, né? A sua palavra, e a palavra é Cristo, e nós nos alimentamos disso. Oh, maravilha, hein? Que delícia, né? Que gostoso. Mas não importa, nada disso importa se se não estamos com fome. O banquete pode ser o mais delicioso, mas se não estamos com fome, a gente vai olhar, vai até achar bonito, mas não vamos nos achegar à mesa. Mas nós temos que entender que esse alimento é importante para nós. E mesmo sem vamos ser sinceros, às vezes chegamos à mesa do banquete sem apetite, sem aquela vontade de nos assentarmos à mesa e comer. Mas é um alimento necessário e temos que comer. É quando a nossa mãe, né, todos nós como criança, às vezes até quando adulto, porque para mãe a gente nunca cresce, né? Parece assim, né? Nunca cresce, continuamos sendo o filhinho que precisa ser protegido, cuidado, mesmo já crescido. E a mãe chega, come meu filho um pouquinho, eu estou sem fome mãe, mas come mesmo que seja um pouquinho. Faz um esforço, mesmo que seja uma colheradinha, ou 2 ou 3. Mas vai lá, come um pouco, você não pode ficar sem comer, senão você vai ficar fraco. E esse alimento é um alimento bom, é o melhor alimento que tem. A mesa do banquete, os pratos do banquete que o Senhor preparou, é para nos fortalecer espiritualmente. Nós temos que comer, mesmo sem vontade, mas chega-te à mesa, senta e come, mesmo que seja um pouco, mas come. E nesse banquete chegam aqueles famintos, que perdem até a etiqueta e vão pegando com a mão e vão comendo rápido. Chegam aqueles que entendem que mesmo, poxa, cheguei nesse banquete espiritual aqui hoje, eu não estou muito bem, o meu emocional, as circunstâncias da vida, mas eu sei que eu tenho que comer, mesmo que seja um pouco. E ele começa a comer, devagarzinho, ele está ali, você olha para ele, você vê que ele está fazendo um esforço. Eu estou comendo aqui, Senhor, estou fazendo um esforço, mas estou comendo, mesmo que seja um pouco. E tem aqueles que nem à mesa se sentam, né?
apenas ficam observando os outros se alimentarem. E tudo isso será medido pela nossa fome, ou o nosso esforço na disposição de participarmos do banquete. Eu quero trazer esse tema aqui, o seguinte tema: fome, santidade e avivamento. A nossa fome por Deus, o desejo por Deus, nos levará automaticamente à santidade. Esse é o mês da santidade, né? É o mês que estamos trabalhando dentro desse tema, santidade, essa consagração ao Senhor, essa entrega ao Senhor. E a santidade tem dois aspectos, nós vamos ver aqui dois aspectos da santidade, mas fome, santidade e avivamento. Essa fome, esse desejo por Deus, nos levará a essa santidade, e que nos levará automaticamente a um avivamento pessoal, um avivamento a nível congregacional, não é? E esse avivamento pode ir se espalhando e contagiando outros, porque às vezes você vê alguém se banqueteando, comendo, e você, poxa, é bonito te ver comer, está dando até vontade de comer também. Eu nem estava com muita vontade, mas ao te ver comer desse jeito, com tanta vontade, está me dando vontade de comer também. Esse negócio está bom, né? Esse negócio deve estar gostoso. Eu vou experimentar um pouco dessa comida, desse pão da presença. Eu não estava, sinceramente, com vontade de comer pão da presença hoje. Eu cheguei aqui, não sei nem como que eu cheguei aqui hoje. A minha vontade foi só de observar, olhar de longe. Mas eu estou vendo aquele irmão, aquela irmã, está comendo com gosto. Sentou à mesa e está devorando, se fortalecendo, ganhando vigor espiritual, força espiritual. Está me dando vontade também de experimentar. Você crê que essa fome por Deus ela é contagiante? Você crê assim? Essa fome e essa sede, a fome, queridos, ela é com certeza a sensação mais poderosa, a sensação biológica mais poderosa que podemos sentir. Eu acredito que fome e sede, meu querido, sede, muita sede. Há relatos de pessoas que ficaram tempos perdidas em alto mar, e elas, na sua sede absurda, elas beberam até a água salgada do mar, beberam a sua própria urina. A fome, né? Estamos falando de fome, citei aqui a sede porque é uma das sensações, uma necessidade biológica, né? Um desejo ardente por beber, a fome por comer. É violenta, a fome é violenta demais. A fome desperta os nossos instintos selvagens, né? E às vezes com fome você come até aquilo que você não gostava, mas por estar com fome você come. Há relatos, né? Você conhece aquele relato daquele acidente lá nas montanhas ali, foi nos Andes, né? Ali tem até o filme chamado Vivos, em que os sobreviventes da queda do avião lá, dias sem comer, nada para comer, e na fome, na ânsia de sobreviver, o modo sobrevivência ativado, a todo vapor, em potência máxima, modo sobrevivência ativado. Vamos ter que comer a carne dos cadáveres, dos que faleceram nesse acidente. E eles comeram a carne ali. É uma história real. A fome, ela é assim, né? Ela nos leva a esse impulso. Temos que comer. E temos que comer coisas de qualidade, amém? Assim como o nosso corpo biológico tem fome, a nossa alma, o nosso espírito também tem fome. E há alimentos bons e ruins, físicos e assim também espirituais. E às vezes chegando à mesa do banquete, chegamos às vezes
sem muita empolgação para comer o pão da presença, o pão que alimenta e fortalece o nosso espírito, a nossa alma, que dá saúde espiritual. Chegamos sem empolgação, porque ou talvez estamos abalados emocionalmente, porque às vezes abalados emocionalmente, não temos vontade de comer, não é verdade? Você está triste, está deprimido, a pessoa está abalada e não tem fome. Com a maioria das pessoas é assim. Ou então porque está comendo bobagem, está comendo besteira. Como uma criança que come ali fora antes do almoço, antes do jantar, e a refeição principal, a refeição que sustenta, a refeição, que tem substância, que é saudável, que tem ali as proteínas, tudo ali que ela precisa, mas não, ela estraga o apetite dela comendo bobagem, comendo um biscoitinho, às vezes escondido, e aí não tem apetite para o banquete especial. Nem nós temos que analisar tudo isso, você entende? Amém? Mas essa fome por Deus nos levará a níveis mais profundos, amém? Na dimensão de Deus, níveis profundos em Deus. Quantos creem assim? Aleluia! Glória a Deus! O melhor banquete não interessa senão a fome. É fácil identificar quem tem fome ou não em uma refeição, já falei isso, também. Somos o que comemos. Observações aqui em relação à fome, à questão de se alimentar. Nós somos o que comemos, não é verdade? Então, comendo mais do que é de Deus, nos alimentando mais do que é de Deus, seremos mais de Deus, seremos mais parecidos com Deus, E assim, em relação às coisas transitórias desse mundo, temos que nos esforçar a comer o que for saudável, o que é saudável. É muito linda a passagem aqui de 1 Reis 19, do 5 ao 7, irmãos. Olha aí, 1 Reis 19, do 5 ao 7, na versão NVI, é a passagem de Elias, que estava deprimido por causa da perseguição de Jezabel. Jezabel decretou que Elias teria que ser morto, e ele foi perseguido, A rainha Jezabel decretou isso contra o profeta, e o profeta ficou abalado emocionalmente. Mas olha só o versículo 5, depois se deitou debaixo de uma árvore, quem? Elias. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. O anjo falou para ele: levante-se e coma, Elias. Ele estava abalado, desistido, e assim muitas vezes nós estamos, não é, queridos? Ou a nossa vida é só na crista da onda, o seu emocional é todo o tempo só na crista da onda, é só no cume do monte o seu emocional, é todo o tempo uma vibe boa, todo o tempo para cima. Eu acredito que não. O meu emocional não é assim. Sou um ser humano, sou uma nova criatura, mas ainda tenho uma alma que está sendo trabalhada, que está sendo curada. Há uma obra que está sendo realizada em minha vida, e às vezes nos sentimos abalados, não é? O profeta Elias, aquele que orou e veio fogo sobre o altar, ele estava triste aqui, abalado. É assim com todos nós. Ou tem alguém aqui que está todo o tempo top emocionalmente, todo o tempo alegre, todo o tempo confiante, para cima? Meu irmão, se tem alguém aqui assim, pega ali, está ali o óleo ungido, bem ali. Vem aqui agora orar na minha cabeça, mas ora com gosto e transfere essa unção sobre a minha vida. Porque, meu irmão, não é fácil não, nos sentimos assim. E Elias estava abalado pela perseguição, pelas circunstâncias, o profeta Elias. E o anjo veio e disse: Elias, come aqui esse pão. Come pão, Elias. Come e bebe e se fortalece.
te anima. É a direção do Senhor para nós hoje, amém? Comamos da presença dEle, bebamos da presença dEle, e sejamos fortalecidos. E aí, Elias comeu, aí ainda precisava de mais, o anjo chegou de novo com ele, lá no versículo 6, come de novo, te alimenta, tu não pode ficar assim, nessa apatia, nesse medo, nesse abalo emocional, come Elias. O anjo ordenou a ele, e ele comeu, e se fortaleceu mais um pouco, e ele seguiu, mas ainda precisava de mais trabalho na vida desse homem, de mais trato do Senhor. Que maravilha, que bom que Ele não desiste de nós. O Senhor não desiste de você. Ele não desistiu de Elias. Elias, depois de se alimentar, ele entrou numa caverna e lá ficou, e Deus foi atrás dele e disse: Elias, o que tu faz aí, Elias? Seguindo aqui nos próximos versículos, né? Mais adiante, versículo 7, 8, 9, e assim vai. Tem esse momento em que Elias entra na caverna e Deus o visita ali com um sopro, soprando sobre ele, e ele pensa que estava tudo acabado, mas ele estava enganado. Deus disse: não acabou não, Elias, tu ainda vai ungir 2 reis, vai ungir 2 reis, vai ungir um substituto para ti, tem muito o que fazer ainda, e tu não está só não, Elias, tu não está só, tem 7.000 ainda. Tu pensa que tu está sozinho? Tem 7.000 outros profetas aí, outras pessoas que não se dobraram diante de Baal. Eles também estão sendo perseguidos. Tu pensa que tu está sozinho nessa? Ei, não estamos sozinhos, amém? Não estamos sozinhos. Não é só a gente que passa por dificuldade, não. Todos nós e pessoas por aí estão passando por mais dificuldade que você, que eu. A gente pensa às vezes que a nossa luta é muito grande, mas tem outros, meu irmão. Eu tive a oportunidade há uns meses atrás aí de acompanhar o filho de um amigo, de uma amiga minha, que o filho dela está com um câncer no ombro, na junta do ombro, e ele estava no Secom, fazendo lá a químio, tomando lá as medicações, e ele passou um tempo internado, e ela pediu para mim, se eu podia ficar um dia lá com ele. E meu irmão, eu olhei para aquela situação ali no Secom, na ala pediátrica, ai meu Deus do céu, e eu vi, meu Deus, eu penso que eu tenho problemas, eu penso que estou sozinho, sou o único sofredor do mundo, único sofredor, né? E a gente começa a se vitimizar às vezes, lambendo as nossas feridas, né? Aí fica lá lamentando, ai, como eu sofro, ai, e fica lamentando. Meu irmão, há outros aí passando por dificuldades também, e nós temos que nos levantar e ajudar, em vez de lamber nossas feridas, ajudar os que estão no vale ali. Se estamos no vale, vamos aproveitar para ajudar outros que estão no vale. Já que eu estou aqui no vale, eu vou ajudar aqui esses que estão comigo aqui também, vou orar por eles, vou liberar uma palavra de ânimo. Eu estava ali naquela enfermaria ali no Secom, no outro lado tinha uma criança de 5 anos com um tumor aqui no ombro, que vinha aqui no pescoço, e o tumor já estava afetando a sua audição. Eu olhei para aquilo, meu Deus, aí São Vale, e aí só me restava orar, e eu cheguei com aquelas mães lá, com algumas mães que estavam com seus filhos ali, pais, e comecei a orar com eles, e, né, meu Deus, é o que eu posso fazer, é apresentar aqui essas pessoas diante de Ti, e liberar uma palavra de esperança, de fé, amém? E declarar cura, declarar esperança, declarar o milagre, profetizar em meio ao vale.
E aí a Bíblia diz, não é? Em Isaías, a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, a luz brilha sobre nós, nós somos curados, nós somos tratados, amém? É muita luta, irmão, é muita batalha, é muita dificuldade, mas só que o Senhor, Ele está perto, nos ajudando, nos auxiliando, amém? Ele vem e diz: come, te alimenta, aleluia, te alimenta, se fortalece na minha presença, eu estou aqui contigo, você não está só, eu cuido de você, amém? É desejar ser ajudado por Deus, é querer ser ajudado por Deus, porque da parte dEle tem socorro, tem auxílio, amém? Em meio ao caos, em meio às turbulências interiores que nós passamos, as lutas, as circunstâncias adversas, em meio a tudo isso, Ele se apresenta como nosso auxílio e nos fortalece. Come, alimenta-te de mim, bebe do meu rio, sacia a tua sede e seja fortalecido, aleluia, como Pedro declarou, né, na sua primeira carta, 1 Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, olha só, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Como crianças recém-nascidas, desejem esse alimento espiritual, desejem, tenham fome. Você já viu uma criança, querido, né? Assim que nasce, a primeira coisa que ela quer é mamar, né? Criança, primeira coisa, é o primeiro instinto, a primeira sensação ali, o primeiro desejo do ser humano é se alimentar. Eu lembro da Alessandra, ali amamentando meus dois filhos, mamavam muito, e às vezes o leite do peito não saciava, tinha que ter um reforço lá, e o menino só sossegava quando complementava com outra coisa, mas ali no começo da amamentação, no começo, né, o seio da mulher, o bico, né, do seio, ele cria calo, né, fere. Algumas mulheres passam por isso no começo da amamentação, porque está começando ali, né, a amamentação. Então o bico do seio fica sensível e dói. O da Alessandra ficava ali em carne viva, e o Caleb não tinha misericórdia, ele sugava com gosto, e a Alessandra, ai, meu filho, ai, e ela ficava ali naquela, até criar o calinho, né, cria um calinho ali, e aí não dói mais, mas o começo ali, mas a criança vem com gosto, e pega ali, se atraca, e suga, desejando ardentemente aquele leite. Não foi à toa que Pedro usou isso como exemplo aqui. E o Caleb sugando, eu até brincava dizendo: ei cara, pega leve aí que é só emprestado, tá? É só emprestado. E eu falava para ele isso, aí ele parava de sugar e me olhava. Aí voltava de novo. Coisa fofa. E aí a criança vai se desenvolvendo, né? Vai se desenvolvendo. Você vê os bebês aqui da IEV, os bebês, né? Todo bebê, mas citando aqui, você vê como tá o Lucas, filho da Fabrícia, né? A filhinha do Márcio, como é o nome dela, meu Deus, daquela princesinha? Oi? Melinda. Você viu quando eles chegaram assim que nasce, né? Aquela titelinha, né? Titelinha, só pele ali, né? A pelezinha, uma carnezinha ali. Mas, meu irmão, você já viu as touronas de coxa dos bebês agora? As touronas de coxa da Melinda, né? Olha só, meu irmão, leite, alimento, um bom desenvolvimento. A criança ali vai ganhando peso, saúde, robustez. Se não comer, vai ficar desnutrido, vai ficar fraco, e aí para pegar
aí falando da questão espiritual, vai pegar uma rasteira do capeta rapidinho, né? Qualquer ventinho de tempestade, aquela brisa inicial da tempestade, o crente já começa a tremer todo, né? E a querer cair, porque, não dá, desisto, estou fraco, eu não aguento. Não, amém, queridos? Não, nos alimentando dele, nós vamos ter todo o vigor necessário. Aleluia, queridos. Você crê que é assim, dessa forma? Amém? E essa fome nos levará à santidade. Dois aspectos da santidade aí, queridos. Dois aspectos da santidade. Tem a santidade, a questão de sermos santificados, né? Santificados por Deus. Colossenses 1,13 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então ser santo é ser separado, amém? Essa fome nos levará a buscar o que é de Deus. E buscar o que é de Deus é buscar santidade. Quando alguém se alimenta constantemente de Deus, ela está se santificando. Esse é o primeiro aspecto da santidade, é que somos santos porque fomos separados por Deus. E podemos praticar a santidade quando somos separados para Deus. Tem a questão de sermos separados por Deus e a questão de sermos separados para Deus. Deus me salvou, me separou para Ele. E eu quero ser, com as minhas práticas, né, com a minha conduta, ser separado para Ele. Vocês entenderam? Eu não sei se eu fiz uma confusão aqui. Aleluia! Separado para Deus é se alimentar de Deus, é ter fome dEle, aleluia. Que a nossa fome aumente cada vez mais, aleluia. Ele nos separou para Ele, isso é um fato. E queremos ser mais dele cada vez mais. O processo de santificação pessoal, comendo da sua mesa, comendo do pão da presença, e assim fortalecidos com esse pão, né? Podemos também sermos o canal para alimentarmos outros com esse pão também, amém? Se temos esse pão em nossa vida, nos nutrindo, nós vamos tê-lo também para dar aos outros, aos famintos por aí, apresentar a eles o pão da presença. Há tantos aí famintos que estão comendo porcarias, né? Podemos dizer assim. Estão com tanta fome que a primeira coisa que aparece ali, que é algo que não vai fazer bem, que não vai trazer nutrição, muito pelo contrário, está adoecendo suas almas. Mas nós vamos levar o pão que cura, o pão que alimenta, o pão que fortalece, que é Jesus, amém? O pão da vida. E vamos chegar com eles e dizer: está aqui pão para você, come. Esse alimento aqui é o alimento mais saudável que tem, come. E ali, acostumado a comer tantas e tantas porcarias, tanto lixo, ele vai provar desse pão. É bom, não te falei que é bom? Come mais. É gostoso esse pão da presença, né? É gostoso. Eu nunca tinha provado desse pão. Eu só estava comendo até aqui o pão que o diabo amassou, o pão que o capeta amassou. Era só desse pão que eu estava comendo. O pão mofado do cão, o pão mofado do capeta, o pão sujo, podre do cão. Mas agora você traz esse pão delicioso, pão do céu, o pão vivo, e é tão gostoso. Eu já estou começando a me sentir melhor ao provar desse pão. Tem mais? Tem mais, tem em abundância, tem um monte.
Pode comer sem moderação, coma sem moderação, coma com vontade, alimenta-te, seja curado em tua alma, seja fortalecido, seja animado, amém? O pão da vida que desceu do céu, nós nos alimentamos dele, amém? Temos que comer dele todo dia, toda hora, em todo momento. Essa fome nos leva à santidade, a buscar o que é do alto, e essa fome, levando-nos à santidade, nos leva ao avivamento, que é nada mais, nada menos do que essa ativação espiritual poderosa. O avivamento é nada mais, nada menos do que uma resposta de Deus à nossa fome por Ele. Quanto mais fome dEle, quanto mais comemos dEle, da Sua presença, bebemos dEle, mais avivados somos. É assim, é simples, não tem nada teológico demais ou complicado demais, é desse jeito. Comendo dEle, vamos sendo avivados cada vez mais, cada vez mais. Não é à toa que, Colossenses 3:1, olha só, Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, aleluia, buscando o que é do alto. E aí o avivamento começa a surgir, começando por um avivamento pessoal. O que você acha que os avivalistas fizeram de suas vidas? Os avivalistas comeram de Deus, comeram, se alimentaram ferozmente de Deus, e aí através de suas vidas foi fluindo o avivamento, foi contagiando, foi despertando fome nos outros, interesse em comer em outros, e outros se juntaram a eles, e assim foi na Rua Azusa, e tantos outros avivamentos que marcaram a história da humanidade, Os discípulos lá, no dia de Pentecostes, se juntaram para comer pão da presença, orando, buscando, queremos pão, Senhor, Tu prometeu para a gente pão, poder, o batismo com fogo, ativação espiritual, vigor espiritual, unção, que é energia, que é poder. Queremos comer, Senhor, dá-nos. Vocês querem? Então toma, come. Eles se alimentaram daquele mover espiritual, ativados. E aí, meu irmão, um crente bem nutrido, fortalecido, uau, nada segura ele, amém? Vocês estão entendendo, amém, queridos? O alimento que sustenta, que fortalece, aleluia, que nos leva a esse avivamento poderoso. Quantos creem que é assim? Aleluia, amém. Então diga para a pessoa que está perto de você aí, coma mais pão, querido, coma mais pão da presença, coma mais desse pão, alimente-se, aleluia, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, aleluia.